Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos trabalhar mais uma das aplicações da segunda lei de Newton. A aplicação que vamos trabalhar hoje é como a segunda lei de Newton pode ser trabalhada no problema do elevador. Primeiramente, o que é o problema do elevador? Olha, quando nós nos colocamos sobre uma balança, a força que uma balança mede, para muita gente, é a força-peso. É um erro conceitual gravíssimo achar que uma balança mede a força-peso. A balança mede a força de contato entre você e ela. Essa força de contato entre você e ela é a força normal. Então, primeiro conceito importante, balança mede força normal. A balança mede a força de contato entre você e ela. Uma experiência simples que pode ser feita para verificar esse fato é colocar uma balança dentro de um elevador. Quando você coloca uma balança dentro de um elevador e sobe nessa balança, à medida que o elevador está subindo e descendo, ao olhar para a balança, você vai verificar que tem momentos que ela marca valores maiores e tem momentos que ela marca valores menores do que aquele que ela marca quando está parada. Ou seja, se a balança medisse a força-peso, ela marcaria sempre o mesmo valor, independente do movimento do elevador. Você já deve ter tido a sensação de estar dentro de um elevador em movimento e ter hora que se sente mais preso ao piso do elevador. Tem hora que você entra no elevador e sente que está mais solto, a sensação de frio na barriga. Ou seja, tem horas que você está mais colado ao piso e tem horas que você está mais descolado do piso. Essa sensação de estar mais colado ou mais descolado é medido pela força normal. Ou seja, em qualquer situação, uma balança sempre mede a força normal. Se a balança está em repouso ou em movimento uniforme, o valor da normal coincide com o valor do peso. Mas em situações diferentes dessa, não. E é isso que a gente vai verificar aqui. Observem bem, vamos avaliar dois casos. Imagina no primeiro momento, eu vou ter um elevador subindo acelerado e no segundo momento, um elevador subindo em movimento retardado. Primeiro passo, se eu quero descrever a dinâmica dessa pessoa, primeiramente eu devo representar as forças nessa pessoa. Então eu tenho uma pessoa dentro de um elevador em cima de uma balança. Nessa pessoa atuam duas forças, a força-peso vertical para baixo e a força de contato entre ela e a balança, a força normal. Se eu perguntar qual é a força que a balança mede, espero que respondam prontamente. A balança mede a força normal. Observe esse caso. O elevador está subindo acelerado. Passos importantíssimos. Se o elevador está subindo, isso quer dizer que a velocidade está para cima. A velocidade está para cima porque ele está subindo. Se ele sobe acelerado, quer dizer que a velocidade está aumentando. No movimento acelerado, a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. Então, no movimento acelerado, velocidade e aceleração têm o mesmo sentido. A pergunta é, nesse caso, essa pessoa, ao olhar para a balança, que sensação ela terá? Que a balança está indicando mais ou menos do valor marcado na situação de repouso. Então, a gente vai ter de verificar o valor da força normal. E como é que fazemos isso? Aplicando segunda lei de Newton. A força resultante é a massa vezes a aceleração. Observe aqui, se a aceleração está para cima, quem é a força resultante? É a normal, que está no sentido da aceleração, menos o peso, que está no sentido contrário. A força resultante, normal menos peso. E isso é igual a m vezes a. Ou seja, a normal será igual ao peso, passa positivo, mais m vezes a. Conclusão. Observe que, se o elevador sobe acelerado, o valor da normal é o peso mais um determinado valor. Ou seja, essa pessoa, ao olhar para a balança, terá a sensação que seu peso aumentou. Ou seja, a sensação dela é de estar mais colada no piso. Essa sensação de estar mais colada no piso é devido à normal apresentar um valor maior que o peso. Então, se sobe acelerado, o valor da normal é maior que o peso.
Observe o caso semelhante. O elevador subindo em movimento retardado. Primeiramente, se o elevador sobe, a velocidade está para cima, está subindo. Se está em movimento retardado, significa que a velocidade está diminuindo. Se a velocidade está diminuindo, significa que a aceleração está contrária à velocidade. Ele sobe e a velocidade diminui. Observe o seguinte, nesse caso, se essa pessoa olhar para a balança, que sensação ela terá? Que seu peso aumentou ou que seu peso diminuiu? Observe o seguinte, para eu descrever a dinâmica desse corpo, primeiro, represento as forças. Nessa pessoa eu tenho força-peso para baixo, força normal para cima. Perceba que descobrir o valor da normal é aplicar a segunda lei de Newton. Vamos fazer isso aqui. Ó, força resultante, massa vezes aceleração. A aceleração para baixo, quem é a força resultante? É o peso que está no sentido da aceleração menos a normal. Então, força resultante, peso menos normal, é igual a m vezes a. Se você isolar a normal, será igual ao peso menos ma. Conclusão, se um elevador sobe em movimento retardado, a pessoa terá uma sensação de diminuição do peso, porque a normal é o peso menos um determinado valor. Ela terá a sensação aparente que seu peso diminuiu. Então, se o elevador sobe em movimento retardado, a normal é menor que o peso. Fizemos a aplicação para o elevador subindo. Como exercício, tente fazer para o elevador descendo nos dois casos. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos.